anistia, graça e indulto. Dessas proibições, a mais importante é a proibição do indulto. E a lei de tortura só proíbe anistia e graça. A lei de tortura não proíbe o indulto. Então, logo que a lei de tortura foi editada, houve uma tremenda celeuma. Então quer dizer que para tortura pode indulto? Jurisprudencialmente, acabou prevalecendo o entendimento que não, que para tortura também não cabe indulto, por vários argumentos, inclusive pela isonomia. Mas, do ponto de vista legislativo, pela letra da lei, repare, não há proibição ao indulto na lei de tortura. Então, quer dizer, embora ela seja equiparada a hediondo, ela desde o começo teve um tratamento diferenciado e mais brando. Não proibiu progressão de regime e jamais proibiu o indulto também. Estranho, né? Qual é a mensagem que será que o nosso legislador passou para a sociedade? Quer dizer que o camarada que trafica comete um crime mais grave do que aquele cometido pelo policial que tortura o traficante. É isso? Pois é. Eu acho que não devia ser, mas essa é a mensagem, né? Vamos lá, para a próxima. Professora, tortura pode ter progressão de regime? Pois é o que a gente acabou de explicar. Pode e sempre pôde, mesmo antes da lei de crimes hediondos autorizar, mesmo antes da lei de crimes hediondos ser considerada inconstitucional, já havia a possibilidade de progressão, sempre houve. Ela sempre teve clara na lei de tortura, que a tortura permitia progressão de regime. E antes da edição da Lei 11.464 de 2007, o prazo era de 1/6. Agora, a partir de 2007, da Lei 11.464 de 2007, o prazo, tal como para os outros hediondos ou equiparados, é de 2/5. Agora, voltando a falar sobre essa questão, então quer dizer que a mensagem é que a tortura não é tão grave assim. A tortura não é tão grave quanto o tráfico. Por exemplo, essa mensagem é uma mensagem perigosa. Eu me lembro sempre de uma palestra que eu vi num evento patrocinado pela rede LFG, pelo professor Luiz Flávio e pelo IPAM, que é o Instituto de Política Criminal do qual nós fazemos parte, professor Luiz Flávio, eu também faço parte. Nós promovemos um congresso internacional há alguns anos atrás. E nesse congresso veio o grande mestre Luigi Ferraioli. Já ouviu falar do Ferraioli, que é esse grande mestre italiano, pai do garantismo penal, de toda a ideia de garantismo. E você sabe que na Europa se enfrenta um problema muito grave de terrorismo. E o combate ao terrorismo muitas vezes passa por táticas de Guantánamo, não é mesmo? Devido ao processo legal fica flexibilizado, a tortura fica legitimada, tudo em nome do combate ao terrorismo, combate à criminalidade. E o que o Ferraioli, que está lá no olho do furacão, num país europeu, o que ele disse? Que são palavras que eu nunca irei me esquecer. Ele disse, o Estado não pode, sob nenhum pretexto, usar os mesmos meios que o criminoso. Porque se o Estado, a pretexto de combater criminalidade, usar os mesmos meios que o criminoso, ele não tem mais nenhuma estatura moral para aplicar o direito penal. O que diferencia o Estado e o criminoso nem sempre são os fins. Muitas vezes o criminoso tem fins lícitos. Ele deu exemplo do terrorismo. Ora, o terrorista ali, muitas vezes ele está querendo mais justiça social, a separação e independência de um país. Ora, mas o meio que ele usa, o meio terrorista, é que é o problema. Então, se o Estado torturar, mesmo que isso seja pragmaticamente útil, numa visão bem norte-americana, pragmatismo, é útil, vamos torturar para o cara confessar, vamos resolver o problema. Não pode. Isso destrói todo o alicerce moral que sustenta o Estado de Direito. O Estado não pode, em hipótese alguma, se equiparar ao meio do criminoso. Então, ele não pode torturar. Então, o policial que tortura, minha modesta opinião, o traficante, comete uma conduta tão grave quanto o traficante, né, que tanto mal faz à sociedade. Os dois estão no mesmo pé. Não há por que tratar o torturador de forma mais branda. Né? Não há realmente justificativa para isso, eu acho. Próxima pergunta. Professor, o delegado que não apura uma denúncia de tortura não comete prevaricação? Puxa, uma pergunta bem interessante, tem carinha de concurso, né, essa pergunta. Realmente, é a questão do conhecimento da lei especial ou do conhecimento da norma geral que às vezes pega o candidato.
Quem conhece apenas a norma geral, fala, bom, o delegado que não instaura o inquérito policial, por exemplo, comete prevaricação. Tortura é um crime de ação penal pública incondicionada. O delegado que não instaura o inquérito, que não faz o BO, que não apura, então cometeria prevaricação. É certo? Não. Porque aqui, pelo princípio da especialidade, o tipo penal praticado pelo delegado é muito mais grave. É a tortura por omissão, que mesmo não sendo tão grave quanto a tortura por ação, é, de qualquer forma, muito mais grave do que a prevaricação. Então, existe um dispositivo expresso, né, lá na lei de tortura, artigo 1º, parágrafo 2º, dizendo que quem tem o dever de apurar e se omitir, comete esse crime específico, com pena de 1 a 4 anos. Bem diferente da prevaricação, né, que tem pena de 3 meses a 1 ano. Imaginem, até infração de menor potencial ofensivo. Então essa, que é uma pergunta bacaninha aí de uma prova de concurso público, de fato, a resposta é não. Ele não pratica prevaricação, ele pratica tortura por omissão. Que é um crime mais brando, é um crime que pode ter um regime inicial semiaberto, mas que, de qualquer forma, não é tão leve assim quanto a prevaricação. Ok? Bom, tortura, eu acho que vimos tudo. Eu acho que você está muito bem preparado. Eu acho que o que cair de tortura a respeito de tortura num concurso público você mata. Eu acho isso. Mas você quer ter certeza? Só tem um jeito. É esperando o X da questão. No X da questão nós vamos ver como é que cai esse negócio. Se eu estou preparado ou não. Se faltou um detalhe. Se faltou uma coisinha. Tá bom? Então, fica aí. Daqui a um minutinho a gente volta. Estamos aqui de volta. Tortura é o nosso tema do dia e o X da questão é agora. É agora a hora do X da questão. Vamos dar uma olhadinha se a gente consegue responder pergunta que já caiu em prova a respeito da lei de tortura? Então, bora lá, sem mais delongas. Primeira questão. Olha só. Considerando a lei de tortura, assinale a opção incorreta. Nós já conversamos sobre isso, né? Nós já conversamos que essa alternativa incorreta é uma pegadinha neurolinguística. O cérebro está programado para responder o certo. Ninguém, desde bebezinho, você é programado para responder o certo. Se a mamãe fala que cor é essa, e você fala verde, a mamãe faz uma cara feia. Se você fala amarelo, a mamãe abre um sorriso. E o seu cérebro vai se programando, desde que você era um nenê desse tamanho, a responder o certo. Ninguém quer que você responda a coisa errada. De repente vem a prova e pede para você marcar a errada. O seu cérebro precisa dar uma guinada 180 graus para o outro lado. Ele precisa travar e guinar para o outro lado. Presta atenção nisso. Eu sei porque eu sou a pessoa mega afobada. Eu sempre me dou mal nessas questões. Sempre. Qual que é o jeito da gente parar o cérebro? Não deixar, a gente não pode deixar o cérebro ir em ponto morto, entendeu? E no embalo. A gente tem que pegar ele no tranco. Então a gente tem que segurar. O que é segurar? É escrever. Essa tá certa, essa tá errada, essa tá certa, essa tá errada. Parar e pensar. Qual que era para assinalar mesmo? Era certo ou era errada? Então vamos lá. Olha só. O condenado por crime de tortura, por constranger com violência alguém, causando-lhe intenso sofrimento físico, com o fim de obter confissão, inicia o cumprimento da pena em regime fechado, com posterior possibilidade de progressão de regime, se atendidos os critérios legais. Sim, tá certo. É isso mesmo. O condenado por crime de tortura inicia cumprir em regime fechado e depois tem direito à progressão, se atendidos os requisitos legais. Tá ótimo, nós não vamos assinalar essa. Nós vamos para a próxima. Vamos lá. Ó, essa aí é legal, dá para deixar as 3 na tela, esperando a gente decidir. O crime de tortura é inafiançável. O crime de tortura é insuscetível de graça ou anistia. O crime de tortura é crime próprio. O que dessas coisas está errado? Porque é para a gente assinalar errada. O crime de tortura é inafiançável? É ou não é? Sim. Isso está na lei de tortura, isso está na própria lei de crimes hediondos. Os crimes hediondos ou equiparados são inafiançáveis. Nós sabemos que a liberdade provisória sem fiança, vimos isso no último programa, não é mais proibida. Então existe hoje uma tremenda celeuma, se ela é proibida implicitamente ou se ela é permitida, né? Mas quanto à fiança, ela é expressamente proibida. Então é inafiançável. É insuscetível de graça ou anistia. É mesmo. O indulto é que não consta expressamente. Em relação ao indulto é que é uma polêmica jurisprudencial. Porque a lei não fala nada, mas graça e anistia a lei é expressa. Não pode. É crime próprio.
que é o crime próprio? Crime próprio é aquele que exige uma qualidade especial do sujeito ativo, que só pode ser punido por determinadas pessoas, se praticado por determinadas pessoas. Tortura é crime próprio?